Queremos encontrar uma forma de Jordan para esta matriz, assim como uma base de vetores próprios generalizados associada. O que é que queremos dizer com isso? Queremos dizer, se chamarmos M a esta matriz, queremos encontrar vetores V1, V2 e V3, aos quais, aplicando a matriz, ou seja, fazendo MV1, MV2, MV3, e escrevendo os resultados nessa mesma base, V1, V2, V3, apareça uma matriz de Jordan. Ora, neste caso, como o polinómio característico tem uma raiz simples em lambda igual a 1, sabemos que vamos ter um bloco 1 por 1, só com 1. E aqui, o polinómio tem uma raiz dupla no menos 3, e, portanto, tanto pode acontecer termos dois blocos pequenos com menos 3, como termos um bloco maior. O primeiro caso acontece se todos os três vetores forem vetores próprios, claro, independentes. Este caso acontece se precisarmos de ir para vetores generalizados. Portanto, a ambiguidade principal neste momento é o que é que acontece na parte do menos 3. Então, vamos começar por decidir ou determinar essa parte. Vamos considerar então a matriz X, que vai ser M menos lambda I. Neste caso, com o lambda igual a menos 3, a matriz fica simplesmente assim. E se fôssemos pôr a matriz em forma de escada para encontrar os pivôs, íamos ter aqui um pivô, íamos ter aqui outro, e portanto temos uma variável livre, e portanto o espaço nulo desta matriz X, que consiste nos vetores próprios associados ao menos 3, tem dimensão 1, ou seja, só vamos conseguir encontrar um vetor próprio independente para o menos 3, que iria parar à posição do V2 naquele caso. Significa que vamos ter que considerar vetores generalizados. E o que é um vetor generalizado? É um vetor que está no espaço nulo, não da matriz X, mas de uma potência da matriz X. Portanto, vamos gradualmente aumentando o expoente, nunca vamos precisar de ultrapassar o expoente que aparece no polinómio característico. Portanto, neste caso vamos ter. Ora, no caso de x2, se formos pôr a matriz em forma de escada para encontrar o núcleo, temos apenas um pivô na primeira posição. Temos então duas variáveis livres e, portanto, o espaço nulo tem dimensão 2, que corresponde exatamente àquilo que queríamos encontrar. Ora, neste caso, a forma de Jordan que vamos ter é então algo deste género. E se formos interpretar o que isto significa, vamos primeiro o que aqui está. Na primeira coluna, temos V1 mais 0, V2 mais 0, V3. Na segunda coluna, temos 0, V1 menos 3V2 mais 0V3. E aqui pode ser útil ter aqui uns separadores. Terceira coluna, 0V1 mais V2 menos 3V3. Ou seja, MV1 é igual a V1, ou seja, o V1 é um vetor próprio com lambda igual a 1. MV2 é igual a menos 3V2. O V2 é um vetor próprio normal, portanto, dos habituais, com valor menos 3. Vamos encontrá-lo no núcleo daquela matriz. MV3 é igual a menos 3V2, V3 mais V2. Aliás, se escrevermos isso de uma forma um pouco diferente, com o V3 deste lado, vemos que isto é realmente como isto é a matriz X, vemos que xV3 é igual a V2. Mas quem é x ao quadrado do V3? X ao quadrado do V3 é x do x de V3, ou seja, é x de V2. Mas o V2 é um vetor próprio, que significa que está no núcleo do x, ou seja, é igual a 0. Isto é, o V3 é um vetor no núcleo do x2. Aplicando-lhe x, encontramos um vetor no núcleo do x. Aplicando-lhe x, encontramos 0. E, portanto, a nossa tarefa vai ser encontrar o V3. A partir do V3, automaticamente encontramos o V2. Então, estamos a trabalhar no caso lambda igual a menos 3. Onde vamos encontrar o V3? Bom, vamos pegar nesta matriz
e procurar um vetor qualquer que esteja no núcleo dela. Vamos então à procura do V3. Nós queremos um V3 que esteja no núcleo do x², mas, por outro lado, nós queremos que o V2 que se obtém a partir dele não esteja. Ou seja, se o V3 em que pegarmos estiver no núcleo desta, ele vai ter que fazer as vezes do V2, porque o V2 é que está no núcleo do x. Portanto, nós queremos um V3 que esteja no núcleo desta matriz, sem estar no núcleo desta. Ora, quem são os vetores no núcleo desta matriz? Bom, isto tem x1 igual a 0, x2 livre, x3 livre. Portanto, são vetores da forma 0, alguma coisa, alguma coisa. Quem são? Vamos escrever aqui x2, x3 livres, x1 igual a 0. Quem são os vetores no núcleo desta? Bom, dali temos x1 igual a 0. Aqui, como este menos 4 cancela isto, vamos encontrar x3 igual a 0 e x2 livre. Ora, se nós pegarmos ao acaso, por exemplo, 0, 1, 0, ele vai estar no núcleo desta, portanto não nos serve. O que nós precisamos é alguém que esteja aqui, mas não esteja aqui. Por exemplo, 001. V3 igual a 001. Quem é o V2? Ora, 001 significa que estamos a pedir a última coluna da matriz X. 0, 1, 0. E fica-nos a faltar um V1. O V1 não tem nada a ver com o lambda igual a menos 3. O V1 vai ser um vetor próprio de 1. Uma vantagem de usar colunas da identidade quando estamos a pegar vetores ao acaso é que é fácil depois fazer o produto porque ficam vetores com muitos zeros e, portanto, aqui poupa-se um pouco nas contas. Mas então, à procura dos vetores próprios para lambda igual a 1. Vamos considerar de novo m menos lambda i. Neste caso, nem vamos precisar muito de usar a matriz x, portanto, nem vale a pena dar-lhe um novo uso àquele nome. Subtraímos 1 na diagonal, vamos à procura das soluções. Bom, vamos fazer, por exemplo, linha 3 mais 4, linha 2. E vemos que temos um pivô no 3, um pivô aqui. E, portanto, desta última linha podemos ler que x2 é 0. E, portanto, vai desaparecer aqui. Na linha do meio, depois de substituir x2 igual a 0, podemos ler que 3x1 mais x3 é igual a 0. E, portanto, se quisermos um vetor próprio associado ao menos 1, o x2 é 0. Vamos escolher, por exemplo, x1 igual a 1. x3 tem de ser, então, igual a menos 3. E temos, então, a coleção de 3 vetores que queríamos. O V1 pode ser 1, 0, menos 3. O V2, 0, 1, 0. E o V3, 0, 0, 1. E depois a forma de Jordan é aquela que já tínhamos encontrado. Vamos ver um exemplo diferente. Neste caso temos apenas um valor próprio. Isto significa que a forma de Jordan pode dar origem a várias situações diferentes. A matriz pode ser diagonalizável. Na verdade, esta situação podemos sempre excluí-la se só houver um valor próprio e a matriz for diagonalizável. Então, teríamos MS igual a SD. Se mandarmos o S para o outro lado, fica assim. Ora, se a matriz fosse esta, o D era 3 vezes a identidade. E, portanto, o 3 vinha para fora, isto ficava 3, S, identidade, S menos 1, que ia ser 3 vezes a identidade na mesma. Ou seja, uma matriz com um único valor próprio, se for diagonalizável, é porque é diagonal. E ela claramente não é. Portanto, esta situação não temos. A dúvida é entre ter uma situação deste género ou ter uma situação deste género. E a forma de descobrir é irmos contar os vetores próprios. Se subtrairmos o único valor próprio ao longo da diagonal, obtemos aquela matriz. Ora, esta matriz, se formos pô-la em forma de escada, vamos ver que tem 2 pivôs. Tem 2 pivôs, tem uma variável livre, o espaço nulo tem dimensão 1. Há exatamente, o espaço próprio tem dimensão 1, ou seja, só conseguimos encontrar um vetor próprio
independente. Então vamos ter uma situação em que vamos poder marcar aqui os vários níveis de vetores próprios. O nível 1 é o nível dos vetores próprios normais. O nível 2 são os vetores próprios generalizados no núcleo do x ao quadrado. O nível 3 são os que estão no núcleo do x ao cubo. Ora, como só encontramos um vetor no nível 1, e como temos que ter 3 no total, e como os de cima têm necessariamente que ter ligados a ele um vetor mais abaixo, a única situação possível é uma situação deste género. Ou seja, vamos ter este padrão. E, portanto, é apenas questão de encontrarmos os vetores nos núcleos destas matrizes. Juntando tudo, qual é a situação que temos? Como sabemos que a forma de Jordan é esta? Se fizermos a mudança de base, M, a matriz com os 3 vetores que vamos procurar, é igual a essa base vezes a forma de Jordan, e expandirmos, obtemos para a primeira posição 3V1, ou seja, MV1 igual a 3V1, V1 é um vetor próprio. Para a segunda posição, encontramos V1 mais 3V2 mais 0V3, MV2 é igual àquilo. Isto corresponde a dizermos que XV2 é igual a V1. Isto corresponde a dizermos que XV1 é igual a 0. E aqui na última posição temos 0V1 mais V2 mais 3V3 é igual ao MV3. Isto corresponde a dizermos que XV3 é igual ao V2. Ou seja, se encontrarmos um vetor no núcleo do x3 que não esteja no núcleo do x2, vamos usá-lo como V3. Aplicamos-lhe o x e encontramos o V2. Aplicamos o x uma segunda vez e encontramos o V1. Aplicamos o x uma terceira vez, encontramos 0, porque está no núcleo, o V3 está no núcleo do x3. Ora, um vetor que esteja no núcleo deste e não esteja no núcleo deste, quem pode ser? Bom, tem que ser qualquer coisa com x1 diferente de 0. Porque se o x1 for 0, estamos no núcleo cá de cima. Então vamos escolher V3 é igual a 1, 0, 0. Não há qualquer razão para complicar. E quem é o V2? O V2 é o resultado de aplicar x, da matriz lá de cima, ao V3. Ou seja, é a primeira coluna do x. V2 é igual a 0, 3, 10. E quem é o V1? O V1 é o resultado de aplicar o x ao V2. Ora, x aplicado ao V2 fica 3 vezes esta coluna, mais 10 vezes aquela. O resultado vai ser 0, 1, 3. Isto significa que a nossa matriz V1, V2, V3 vai ser 0, 1, 3, 0, 3, 10, 1, 0, 0. Vamos ver outro exemplo em que temos apenas um valor próprio. E, portanto, já sabemos que, sendo só um valor próprio, se ela fosse diagonalizável, a matriz original era ela própria diagonal, já vinha diagonalizada. E, portanto, esta situação só por si não vamos ter. A dúvida é, temos um caso em que temos um único bloco de Jordan envolvendo 3 níveis de vetores generalizados, ou temos um bloco pequeno e um grande? Ora, para determinar isso, vamos ver quantos vetores próprios generalizados temos em cada nível. O nível 1 corresponde ao núcleo da matriz x, o nível 2 corresponde ao núcleo da matriz x ao quadrado, o nível 3 corresponde ao núcleo da matriz x ao cubo. Ora, neste caso, se formos olhar para a matriz x, nós vemos logo que a última linha é um múltiplo da primeira. Portanto, vamos ter apenas um pivô, vamos ter 2 variáveis livres. Isso significa que o núcleo de x tem 2 vetores independentes. Ora, como vamos ter um total de 3 vetores, fica a sobrar apenas um que está necessariamente no nível 2 e que vai estar ligado a um destes. Ora, aqui está exatamente um perigo de estratégias um pouco mais simples. O vetor que está daqui vai parar exatamente a um subespaço daqui. Se nós começarmos a escolher vetores pelo nível 2 e formos descendo, temos sempre a certeza que funciona. Se começarmos por escolher vetores no nível 1,
podemos ter o azar de escolher um vetor que é a combinação linear deste com este e para o qual é impossível encontrar uma pré-imagem. E, portanto, é sempre mais seguro começar pelo lado de cima. Ora, x ao quadrado, se formos calcular, é a matriz nula. E, portanto, todos os vetores estão no núcleo de x ao quadrado. E, portanto, neste diagrama, o que nós representamos é quem está no nível 2 e não está já no nível 1. Aqui tínhamos 2 vetores independentes, aqui temos 3, e, portanto, ao passar daqui para aqui, só ganhamos 1. Queremos, então, encontrar um vetor que esteja no núcleo deste sem estar no núcleo daquele. Mas quem é o núcleo deste? O núcleo deste consiste em vetores que satisfaçam esta equação. Bom, vou pegar, por exemplo, no 0, 0, 1. E vou dizer que esse pode ser o meu V3. Ou o meu V2. Vamos fazer os bloquinhos, começar nos níveis mais acima. Portanto, se o meu V2 vai ser 0, 0, 1, quem é o V1? Já sabemos que o V1 é x do V2. Ou seja, o V1 vai ser a última coluna do V2. 3, 0, 6. Bom, encontramos o V1, encontramos o V2. Portanto, este corresponde ao V2, este corresponde ao V1. Este vai ter de corresponder ao V3. E quem é que precisamos que seja? Precisamos que seja alguém no núcleo deste e que é independente destes que estão aqui. Ora, uma forma de garantir independência de quem se escolha ali do que está aqui é escolher qualquer coisa diferente de 0 no x2, porque nenhum destes tem nada no x2. Então vou escolher, por exemplo, x2 igual a 1, e se tiver, por exemplo, x1 igual a 0, isto vai dar que o x3 é menos 1/3. Ok, não dá jeito de fazer contas com frações. Não seja por isso. Vamos multiplicar tudo por 3. Isto é um vetor próprio, porque está no núcleo daquela matriz, e é independente destes, nem que seja porque na posição do x2 este contribui e estes não contribuem. Temos então os nossos 3 vetores. Portanto, ficamos com V1, V2, V3 igual 3, 0, 6, 0, 0, 1, 0, 3,